continuando, provando que Pedro não foi bispo em Roma, eu vou citar uma obra que eu já citei em outros vídeos, de Tertuliano. A obra essa que chama Sobre os Preceitos dos Hereges. Sobre os Preceitos dos Hereges. Capítulo 32. Sobre os Preceitos dos Hereges, capítulo 32. Diz assim: apresentam a lista de seus bispos, provando a sua sucessão, a partir do princípio, estabelecendo uma sucessão ininterrupta desde o princípio, de modo que o primeiro bispo tenha como precursor e fonte de autoridade algum apóstolo, ou pelo menos algum dos homens apostólicos que tenham convivido com os apóstolos. Aqui nós paramos para entender o seguinte: ele está dizendo aqui, nessa obra, sobre os hereges, sobre os preceitos hereges, capítulo 32, que, falando sobre as igrejas apostólicas, segundo isso no segundo século, na visão do segundo século, seria então aquelas igrejas que o primeiro bispo, estabelecendo uma sucessão ininterrupta desde o princípio, de modo que o primeiro bispo tenha como precursor e fonte de autoridade algum dos apóstolos. O que eu vou falar aqui? Ele está indo nas origens das igrejas apostólicas, né? Estão à luta aqui no caso das heresias. Então, uma forma deles combater as heresias no segundo século foi voltando, né, nas origens que eles conheciam, né, das igrejas apostólicas, querendo dizer: não, nós estamos pregando aqui o evangelho apostólico, o evangelho dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, nós não estamos ensinando heresias. Então eles vão retornando, né, aos princípios, de maneira que o primeiro bispo tenha como precursor, o primeiro bispo tenha como precursor e fonte de autoridade algum apóstolo. Então ele está dizendo aqui, ele não diz que os apóstolos foram os primeiros bispos das igrejas. Ele diz que o primeiro bispo tenha como precursor, ou seja, antes do primeiro bispo, a fonte de autoridade esteja sobre algum apóstolo ou algum homem apostólico. E na continuidade, esse texto eu já apresentei, este é o modo como as igrejas apostólicas apresentam suas origens. A igreja de Esmirna, por exemplo, relata que Policarpo foi constituído por João. A igreja de Roma afirma que Clemente foi ordenado por Pedro. Então aí que eu falei da contradição, a contradição que uma tradição diz que foi Lino o primeiro bispo, e aqui a tradição que Tertuliano recebeu e colocou nesse livro sobre os preceitos hereges, capítulo 32, é que o primeiro bispo de Roma foi Clemente. Então é um erro aqui, um erro de tradição, um erro. Eles são contraditórios, né? Porque no primeiro século não tinha um bispo só. Então eles provavelmente misturaram, porque como era um colégio, então um falava que era Clemente, outro falava que era Lino, porque não tinha um bispo só. Mas o que eu quero dizer aqui, que mesmo no segundo século, a ideia de que Pedro foi bispo de Roma não existia, porque a ideia que eles estão trabalhando, como no outro vídeo eu falei sobre Clemente, Clemente fala que os apóstolos nomearam os primeiros bispos, que até através dos primeiros convertidos, eles testavam e nomearam para ser os bispos e diáconos. Aqui já no segundo século, ele está dizendo que o primeiro bispo, tenha como precursor, antes do primeiro bispo, algum apóstolo, esteja assim na origem da igreja, algum apóstolo que fundou a igreja e depois foi levantado o primeiro bispo. Então o apóstolo não era considerado o primeiro bispo. Irineu, no segundo século, no mesmo segundo século, também vai nessa mesma direção, né? No famoso livro Contra as Heresias, no livro 3, no capítulo 3, no verso 2, ele fala, né,
aí já vamos ver outra tradição, né? Os bem-aventurados apóstolos, após fundarem e erigirem a igreja, deixaram o ministério episcopal alino, do qual Paulo faz menção nas suas cartas a Timóteo, 2 Timóteo 4:21. Aí começa a ler a lista, né? Mas ele está falando do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro como fundadores. Irineu também, nesse mesmo livro 3, no capítulo 1 e no verso 1, ele diz assim: Mateus publicou entre os hebreus um evangelho escrito na própria língua deles, enquanto Pedro e Paulo anunciavam Cristo em Roma e lançavam os alicerces da igreja. Depois da morte desses, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos entregou a escrita essencial da pregação de Pedro. Lucas, discípulo de Paulo, registrou um livro. Então, qual que é a obra que eles fizeram aqui? Eles fizeram lá em Roma. Mateus publicou entre os hebreus um evangelho escrito na própria língua deles, enquanto Pedro e Paulo anunciavam Cristo em Roma e lançavam os alicerces da igreja. Então essa era a função, assim como Clemente também diz sobre isso, que a função apostólica era dar o início da igreja, era trazer a fundação da igreja. Assim como Clemente diz que dos primeiros convertidos, eles levantaram os bispos e diáconos das igrejas. Naquele outro texto ao qual nós falamos, né, do mesmo livro, contra as heresias, o Irineu, no mesmo livro 3, no capítulo 3, no verso 2, aí ele fala dos dois apóstolos, os bem-aventurados apóstolos, né, Paulo e Pedro, após fundarem e erigirem, né, a igreja, deixaram o ministério episcopal alino. Então, eles fundaram e erigiram, né, a igreja e passaram o ministério, segundo Irineu, para alino. É lógico que isso aqui, né, você vê a condição. Tertuliano diz que foi para Clemente, porque na verdade, né, no primeiro século a igreja era dirigida por um colégio de bispos. Então eles fazem essa mistura, essa lambança de primeiros bispos. Porém, no segundo século, que eu quero mostrar que no segundo século ainda não tem, nem no primeiro e nem no segundo século, não tem essa percepção de que o primeiro bispo de Roma foi Pedro. O primeiro bispo de Roma foi Pedro. Essa percepção não é. Eles têm a percepção, tanto no primeiro quanto no segundo, que Pedro e Paulo, né, no caso de Roma, fundaram a igreja e passaram o episcopado, ou levantaram o primeiro bispo, outra pessoa. Eles não foram bispos de Roma, tanto que os dois apóstolos fizeram a mesma função. Aqui está dizendo, os bem-aventurados apóstolos, após fundarem e erigirem a igreja, eles fundaram e deixaram o ministério episcopal, os dois deixaram o ministério episcopal ali. Nós estamos dizendo assim, eles fundaram a igreja na percepção do segundo século e deixaram para alino. É lógico que, como eu disse, Tertuliano já diz que recebeu a tradição que foi para Clemente, porque na verdade